Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu acho que uma palavra ou uma mensagem, ela às vezes paira, uma pergunta, ela paira no nosso coração. No coração de todo crente. Não sei se já rondou o coração dos irmãos, no meu já rondou e ronda de vez em quando. Às vezes a gente pergunta, Fernando, até onde Deus pode trabalhar na nossa vida? Qual o limite das ações de Deus no nosso ser? Eu já disse enfáticas vezes aqui para os irmãos que nós, os pentecostais, temos cometido um erro engano na compreensão do nosso Deus e da forma como o nosso Deus trabalha. Deus, Ele nos chamou, Diego, para nos restaurar e para trazer a nós a imagem original que nós perdemos quando Adão e Eva pecou. Ontem eu estava lá no centro com a minha esposa e as crianças estavam tomando sorvete que eu não podia tomar, e passou um rapaz que cata sucata na rua e ele estava com os pés sujos, uma bermuda suja. Sempre que eu chego perto dele eu sinto um cheiro de xixi. Eu acho que ou ele tem problema, ele não consegue segurar, ou ele demora muito a tomar banho, passa vários dias sem tomar banho. Eu já conversei muito com esse rapaz, conheço ele. E ele passou no meio dos carros assim, todo sujo, todo mal cheiroso, empurrando um carrinho de mão no centro da cidade, ali, bem no centro, no lugar onde as pessoas mais ricas da cidade passam, dia de sábado, à tarde ainda, o pessoal desfila os seus carrões por ali. E ele, no meio dos carros, parou no sinaleiro, parou com o carrinho de mão, um monte de lata velha em cima do carrinho, todo sujo. E eu fiquei olhando, eu estava encostado numa coluna assim, olhando para aquele rapaz. E eu estava pensando comigo, irmão Alessandro. E eu falei dentro do meu coração, esse rapaz, desse jeito, ele carrega a imagem de Jesus Cristo mesmo. Mesmo tão deteriorado desse jeito, tão sujo, tão moribundo, ele ainda carrega um aspecto da imagem de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então o aspecto de Deus está em nós. Pastor Luiz, como é que é esse negócio? Deus parece conosco? Não, irmãos, nós não parecemos com Deus e nem Deus parece conosco. Nós parecemos com Jesus Cristo. Jesus, ele tinha uma imagem no céu antes dele nascer. Então existia uma imagem pré-concebida na cabeça de Deus de como seria o corpo humano. E Deus fez essa imagem se tornar corpo e deu para Adão. E Jesus viria habitar num corpo assim. Então por isso nós trazemos aspectos da pessoa de Deus em nós. Todos os seres humanos têm. Uns têm mais aspectos porque se entregaram para Deus e Deus restaurou a sua imagem e deixou ele mais parecido com Cristo de novo. Outros ainda não se entregaram, não se renderam ao trabalhar de Deus, e aí eles conservam em si todos aqueles sinais estragados que o diabo faz com a pessoa, que deteriora toda a imagem física da pessoa durante sua existência aqui. Então, meus irmãos, quando Deus nos chama, quando o Evangelho brota dentro dos nossos corações, quando a mensagem, irmão Alessandro, chega em nós e abre no nosso coração uma cova como uma terra fértil, e ela alcança dentro de nós abrigo e fertilidade para poder fecundar e crescer e se transformar numa planta chamada Boas Novas, então esse Evangelho ele começa um processo na vida do homem e da mulher que a Bíblia e a teologia, chama-se de restauração. Nós somos restaurados à imagem original. E todo esse processo se dá com a nossa existência ainda aqui na Terra. O propósito de Deus, irmão Marcos, é nos restaurar à imagem e à semelhança daquilo que nós éramos lá no Jardim do Éden. Só que aí nós temos um problema muito grande. Porque o ser humano, Ivaneia, é um conjunto de coisas muito complexas. Nós somos muito
Então, para os irmãos entenderem o que eu quero ministrar para nós nessa noite, não é possível, irmã Adriana, Jesus restaurar um paralítico por inteiro, devolvendo as pernas para ele. Não é possível Jesus restaurar um viciado por inteiro, tirando o vício dele. Não. Quando Jesus tira o vício de um viciado, ele está restaurando apenas uma parte do ser deste viciado. Quando Jesus tira a mentira de um mentiroso, ele não está restaurando esse mentiroso por inteiro. Esse homem ainda não está completamente restaurado, porque nós somos muito mais do que uma área somente. Nós somos um ser muito complexo, irmã. Existe uma complexidade muito grande de coisas na nossa vida. E aí surge uma questão: até onde Jesus pode, irmã Cíntia, restaurar a nossa vida? E quais são as coisas que Jesus pode restaurar na nossa vida? Porque de repente a gente pode pensar assim: pastor Luiz, eu tenho um problema tão difícil, o que me trouxe para a igreja é algo tão difícil, tão impossível de ser trabalhado, que eu dificilmente creio que Jesus pode restaurar essa área da minha vida. Talvez alguém pode dizer assim: pastor Luiz, ainda que Jesus me devolva as vistas, que eu sou cego, mas existe uma amargura tão profunda dentro do meu coração, um sentimento de perda tão intenso, que nada vai restaurar isso na minha vida. Talvez você pode dizer assim: pastor Luiz, existe uma tristeza, uma lacuna tão grande dentro de mim, pela perda do meu filho há mais de 10 anos atrás, que ainda que Jesus desça com os anjos, ele não vai conseguir cobrir essa lacuna. E aí a gente se pergunta: será até onde Deus pode restaurar? Quais são as áreas que Deus pode trabalhar na nossa vida? Qual o limite do poder restaurador de Jesus Cristo? Será que existe alguma área, irmão Gilmar, que Jesus não pode restaurar? Será, irmão Luiz, que existe alguma coisa em nós que Jesus olha e diz assim: isso eu não consigo mexer, isso eu não consigo fazer por você, meu filho. Esse sentimento que você tem eu não consigo tirar. Essa angústia que você sente eu não consigo acalmar. Essa impaciência sua eu não consigo dar tranquilidade para você. Será que existe alguma coisa? Irmãos, eu estive observando para essa passagem aqui, e eu observei nessa simples viagem de Jesus, desde o momento em que Jairo chamou a Jesus, até o momento que Jesus saiu da casa de Jairo, Jesus ele operou pelo menos 7 restaurações, em 7 áreas importantíssimas da nossa vida espiritual. E eu entendo, irmã, que tudo o que Jesus fazia, seja por palavra, seja por gesto, seja por visita, seja por louvor, seja por qual forma que Jesus trabalhava, eu entendo que cada coisa que Jesus fazia obedecia ao propósito eterno. E quando eu olho aqui, irmão Fábio, para esta passagem, eu vejo Jesus trabalhando, fazendo a obra de Deus, fazendo um trabalho apostólico, irmã Renata, como pastor, e no ato de trabalhar, ele passava por onde passava, restaurando coisas e devolvendo coisas restauradas para a vida de muitas pessoas. Aleluia. Aleluia. Agora, antes, eu quero dizer uma coisa para vocês. Antes de eu falar sobre essas 7 coisas, irmã Nela, nós precisamos distinguir o que é consertar, com o que é reformar, com o que é restaurar. Repita comigo: consertar. Consertar. Repita comigo: reformar. Reformar. E agora repita comigo: restaurar. Restaurar. Irmãos, Jesus conserta. Conserta. Jesus, irmão, reforma. Reforma. Jesus reforma. Mas